Oi, gente, a paz do Senhor. Meu nome é Isabelle e hoje nós vamos falar sobre a importância de blindar a nossa mente. O maior campo de batalha do cristão é a sua mente. Muitas das vezes o pecado ele vai entrar pela sua mente. Você vai primeiro pensar para depois agir. Através da sua mente você começa a ter pensamentos impuros, você começa a materializar coisas para você fazer, você começa a cobiçar alguém através da mente. Então a sua mente, ela é um campo de batalha e você está em constante guerra. E é necessário que você ore ao Senhor para que ele venha blindar a sua mente. Satanás, quando ele está tentando te atacar, ele começa a rodear a sua mente, ele começa a lançar setas, ele começa a fazer coisas com as quais você começa a duvidar de quem você é. Você começa a duvidar do seu chamado, você começa a duvidar das promessas do Senhor, você começa a sentir uma opressão. É algo que começa aqui dentro. Eu já passei por isso. Eu já sofri muitos ataques espirituais na minha mente. Eu já sofri muita opressão na minha mente. E na maioria das vezes eram coisas bem sucintas, eu não percebia. Eu não conseguia perceber o que estava acontecendo, mas o Espírito Santo ia me dando sinais. Muitas das vezes eu fui avisada pelo próprio Deus o que estava acontecendo. Teve uma vez que eu estava sofrendo uma opressão e eu não sabia o que estava acontecendo e o Espírito Santo me mostrou como estava o mundo espiritual. Eu tive uma paralisia do sono, né? Porque clinicamente é chamado de paralisia do sono, mas no espiritual nós sabemos que é um ataque espiritual, né? Uma opressão maligna. O que aconteceu comigo? Eu acordei, eu não conseguia me mexer. Eu tava no meu quarto, né, deitada na cama, foi na hora que eu fui dormir, na verdade, e antes de eu dormir, eu vi o horário. Eram 2 horas da manhã. Eu fui deitar às 2 horas da manhã, fechei o olho. Quando eu fechei o olho, eu abri e aí eu comecei a ver o que estava acontecendo. Dentro do meu quarto tinha um ser todo de branco. Eu não conseguia identificar o que era e eu não conseguia ver com clareza. E em volta desse ser tinham sete espíritos, todos vestidos de preto. Não dava para ver o rosto, não dava para ver nada, rodeando esse de branco. E eles ficavam em cima de mim e eu ficava vendo aquela movimentação. E quando eu vi aquilo, eu fiquei olhando, foi muito rápido. Eu sentia a atmosfera no ambiente, eu sentia que estava uma atmosfera muito diferente. Eu não conseguia me mexer e eu comecei a ficar desesperada. E na minha cama tinha algumas coisas assim do lado, eu comecei a pegar aquelas coisas e jogar no chão, pra mim ouvir o barulho das coisas caindo e conseguir acordar, porque eu queria acordar. Eu não estava conseguindo me manter naquela sensação, era uma sensação muito ruim. E eu orava ao Senhor, né, em pensamento, ficava, Senhor, me deixa acordar, tá repreendido em nome de Jesus. Ficava chamando pelo Espírito Santo na minha mente e pedindo para ele me deixar acordar. E do meu lado tinha um ventilador. Aí o que eu fiz? Dentro mesmo desse sonho, né, barra visão, porque eu acredito que eu ia dormir, mas aí eu entrei e tive essa visão. Então eu acredito que isso foi uma visão e não um sonho em si. E eu derrubei esse ventilador. Joguei o ventilador no chão, porque eu pensei assim, o barulho do ventilador é alto. Se eu conseguir derrubar esse ventilador, eu vou ouvir e vou acordar. Então eu fui e derrubei o ventilador no chão, só que eu não ouvi nada e eu não acordei. E eu só conseguia mexer as minhas mãos, só que o meu corpo ficava totalmente imóvel. E aí quando eu virava pro lado assim, tentava virar a minha cabeça, eu sentia que tinha algo muito forte, uma presença muito maligna do meu lado. E tinha uma sombra e ela tentava fazer assim, ó. Eu me sentia oprimida mesmo, porque a opressão, ela é um ataque espiritual que vem de cima. Não é igual à possessão. A possessão, os espíritos estão por dentro. Então é dentro. A opressão, ela vem de fora, é de cima. Ela vem pra oprimir, pra como se fosse um sentimento que tá tentando entrar. Algo que tá tentando entrar e não tá conseguindo. E eu tive essa experiência. Aí eu fechei o olho muito forte, abri de novo, aí eu tava como se fosse, eu via como se fosse um teatro. E nesse teatro tinha um telão muito grande e na minha mente vinha uma voz que dizia assim, os 24 anciões e os 24 anciões. E eu fiquei pensando naquela frase, fechei o olho de novo. Quando eu acordei, eu já tinha voltado.
E eu olhei para as coisas do lado, tava tudo ali, o meu ventilador tava no mesmo lugar, a vida tava acontecendo, meus pais estavam na sala. E quando eu fui pegar no celular para ver a hora, eram 2h05 da manhã. Então foi uma visão que eu tive que durou 5 minutos e foi muito real. E com isso eu consegui sentir que tinha algo tentando acessar a minha mente, algo de fora que estava tentando entrar. E o Espírito Santo me deixou ver. E o Senhor me mostrou que mesmo que eles rodeassem, eles não estavam conseguindo entrar, porque o próprio Espírito Santo não ia deixar isso acontecer. E é sobre isso que eu quero falar, a importância de nós orarmos ao Senhor, a importância de nós estarmos vigilantes. A palavra do Senhor diz que é necessário orar sem cessar e é necessário vigiar. E também diz que se nós resistirmos o inimigo, ele fugirá de vós. A blindagem na mente ela é muito importante para a sua vida espiritual como um todo. Você precisa orar e pedir ao Senhor que blinde a sua mente. Você precisa preencher ela com a presença de Deus, preencher ela com a glória de Deus, porque quanto mais ela estiver dispersa, quanto mais ela estiver no carnal, você não vai conseguir acessar o espiritual. Não tem como a gente viver uma vida carnal e querer entrar no espiritual, porque são coisas distintas, são coisas totalmente diferentes. Uma pessoa que ela vive em espírito, ela não pode dar vazão para a carne, ela não pode entrar na carne, porque se você quer viver no espírito, só que você está na carne, você não vai conseguir acessar o espírito. E se você está sofrendo ataques na sua mente, se você está começando a perceber que a sua mente está te manipulando, ou que muitas das vezes você começa a duvidar de coisas que você tinha certeza e agora não tem mais, ore ao Senhor. Chame a presença do Senhor. Declare que o sangue de Jesus está sobre você. Peça ao Senhor para substituir o teu sangue carnal pelo sangue dele. Porque há poder no nome de Jesus e há poder no sangue de Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém.